TDAH, uma sigla que um tempo atrás era muito desconhecida. No meu tempo eu não fazia ideia. Hoje é quase que moda, principalmente entre adolescentes, mas até mesmo em adultos. No Papo Saudável de hoje eu vou receber o Dr. Leandro Teles, neurologista formado e especializado pela USP, membro da Academia Brasileira de Neurologia e autor dos livros Depressão Não é Fraqueza e também o outro livro Antes que eu me esqueça. Para falar com a gente sobre esse transtorno. Obrigado, doutor Leandro. Pauta importante, gratidão é minha, é um prazer falar sobre isso. Então vamos lá, o que é TDAH? TDAH é uma sigla, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Esse H da hiperatividade, ele pode não estar presente em todos os quadros. Então, todos têm desatenção, é uma doença cerebral, uma doença do desenvolvimento, que começa a dar os seus primeiros sintomas na infância, geralmente antes dos 7, antes dos 12 anos de idade, e tende a perdurar na vida adulta. Então, o diagnóstico pode ser feito em qualquer idade. Então, uma doença real, descrita nos 4 cantos do mundo, uma doença muito estudada, mas a gente tem que tomar cuidado porque ela tem os seus critérios bem definidos. Antigamente, ninguém, sei lá, década de 80, existia essa definição, existia esse diagnóstico? A gente tinha outras denominações, né? Então, as descrições são antigas, a gente tem descrições até de décadas, até mais de um século atrás, sobre TDAH, mas antes a gente dava outros nomes. Lesões mínimas, hiperatividade isoladamente. Então, ele tomou corpo, esse diagnóstico, realmente da década de 80 para cá, nos últimos 40 anos, principalmente nos últimos 15 a 20 anos. A gente estima que 1 a cada 20 pessoas tenha TDAH. Então, cerca de 5% da população. Na infância, a gente tem mais meninos que meninas, mas na idade adulta quase há um empate entre meninos e meninas. Tem formas mais leves e formas mais graves. As formas mais graves exigem um medicamento, um tratamento mais abrangente, com remédio, além de todas as mudanças psicopedagógicas e de organização de vida. Quando você falou essa proporção, me veio a doença celíaca do glúten, né? Que normalmente 3, 4% da população tem, mas todo mundo acha que tem. Como diferenciar, né, uma desatenção, uma não concentração normal com exatamente o déficit de atenção? Tem que tomar cuidado, porque é muito sedutor você achar que tem uma coisa... É uma certa justificativa para muitas vezes? Não? Eu acho que sim. Então, quando você fala assim, déficit de atenção, todo mundo, de vez em quando, tem déficit de atenção. A atenção é aquela coisa que todo mundo quer ter um pouco mais, quer ter melhor, né? Todo mundo procrastina um pouco, todo mundo se desorganiza às vezes, todo mundo tem dificuldade de se manter atento em coisas chatas. Então, assim, todo mundo tem algum grau. Não é uma doença dicotômica, né? Assim, eu tenho ou não tenho. É um espectro. Agora, dito isso, tem algumas pessoas, por genética, por desenvolvimento, que têm uma alteração muito dramática, muito evidente na capacidade de se concentrar, na capacidade de controlar o seu impulso, na capacidade de se motivar. Então, existe sim um subgrupo de pessoas que tem isso de forma muito intensa. O médico ele vai perceber que aquilo dura por muitos meses, que aquilo existe um impacto. Agora, tem que tomar cuidado, porque hoje a sociedade também cobra excelência, cobra a memória perfeita, a atenção perfeita. Então, ter déficit de atenção não é não gostar do jeito que as coisas funcionam, é ter um diagnóstico médico. Cuidado com o preenchimento de checklist em internet ou com videozinho de rede social. Será que você tem isso, tem aquilo? Se você tiver propenso, você vai lá, preenche e acha que tem. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse super diagnóstico, diagnosticar quem não tem. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não diagnosticar quem tem. Por que eu falo isso? Porque o TDAH é uma doença que pode evoluir mal. Ela pode evoluir com índices escolares muito ruins, com bullying, com depressão, ansiedade, pode evoluir com aumento de criminalidade, múltiplos relacionamentos, porque existe uma dificuldade de gerenciar o impulso no TDAH. Então, aquilo vai alterando a autoestima, aquilo pode fazer a pessoa buscar alguns prazeres mais efêmeros, risco de abuso de substâncias. Então, precisa diagnosticar o quanto antes e tratar de forma correta, científica, os casos certos. Os casos que tiverem ali no oba-oba da modernidade, que forem de diagnóstico para ser desfeito, o médico também tem que desfazê-los. Qual é o médico que é mais indicado para
para identificar? Dependendo da idade, assim, crianças, a gente sempre recomenda que o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Lógico que também o psicólogo infantil, o psicopedagogo, todo mundo tem que ter uma ideia, porque você precisa entender que aquela criança funciona diferente. Ela é muito hiperativa, é muito desatenta, ela não para absolutamente quieta, ou ela destoa de forma maneira grosseira das crianças da mesma idade, no mesmo ambiente. Lógico, você não vai fazer diagnóstico, você vai levar para um profissional e esse profissional vai acompanhar e fazer o diagnóstico. Na idade adulta, o neurologista adulto ou o psiquiatra. Esses dois são dois especialistas com capacidade de fazer o diagnóstico baseado na consulta clínica e, eventualmente, um ou outro exame adicional, casos selecionados. Uma criança que, às vezes, tenha todos esses componentes que você falou, ela pode, com o tempo, evoluir para um adulto sem esses sintomas? A pergunta é excelente. Antigamente, a gente achava que sim e que isso era a regra. Crescia, melhorava, né? Hoje em dia, a gente já pensa ao contrário. 2/3, um pouco mais de 2/3 das crianças que têm déficit de atenção se tornam adultos também com déficit de atenção. Então, tende a manter a patologia, né? E sem diagnóstico na infância, você pode fazer diagnóstico em qualquer idade, até na terceira idade, né? Agora, os sintomas começam na infância, né? Isso é importante. E a gente imagina que muda um pouco a expressão. Aquela criança que é muito hiperativa, que não para quieta, sobe em tudo, interrompe, não espera a vez. E o adulto, ele tende a conter um pouco a hiperatividade física. Ele aprende por imitação, então ele não é tão faniquitado, não é tanto bicho carpinteiro. Ele aprende a sentar, ficar. Às vezes ele tamborila, mexe as pernas. Agora, no adulto, é comum a dificuldade de execução. Desatenção, procrastinação, dificuldade de entregar, dificuldade de regular o tempo. Sim. Aquela pessoa que está sempre atrasada. Administra mal o tempo. Administra pessimamente o tempo, está sempre brisada, os pensamentos chegam e sequestram a pessoa. Então é aquela pessoa que você percebe que tem uma capacidade intelectual, só que a entrega dela é muito aquém. Não corresponde. É abaixo. E o médico vai ter que afastar outras tantas doenças que podem dar isso também. E no adulto é mais difícil ainda, porque além de não ser tão inquieto fisicamente, é muito comum o adulto vir com comorbidade, com uma outra doença colada no TDAH. O adulto com TDAH tem muito quadro de ansiedade, depressão, abuso de substância. A biografia já é também atrapalhada por um monte de coisas que aconteceram na vida. Um histórico. Aí você fica na dúvida se aquilo é a personalidade, se aquilo é uma ansiedade, se aquilo é TDAH. Cabe ao médico, o especialista, separar o joio do trigo, porque o tratamento para o TDAH ele é muito específico, né? Então, e ele é importante para as formas moderadas graves. Você acha que é mais difícil identificar na criança ou no adulto? Olha, são duas coisas bem difíceis, tá? Na criança, a gente sempre fica, às vezes, demorando, porque fala, é coisa de criança. A criança ela é muito desatenta na fase pré-escolar, né? A criança, então fica aquele medo. Será que é uma coisa cultural? Será que é educação? Será que é tela? Será que é a pandemia? Mas um bom pediatra, um bom psiquiatra infantil consegue identificar, às vezes com 5, 6 anos de idade, uma criança com TDAH. E é importante tratar nesta época. Por quê? Porque ali tem uma janela, né? Você tem uma janela de desenvolvimento cerebral e você evita as complicações que eu acabei de enumerar, que é a alteração da autoestima, os problemas escolares, a criança achar que ela não é capaz. Porque às vezes a pessoa tem medo do rótulo do médico, eu não quero rotular como TDAH, só que o mundo rotula, né? Claro. Como uma criança burra, como uma criança mal educada, uma criança insuportável. Bom, dá os rótulos não científicos. No adulto, tem que mudar a cultura. A gente precisa olhar o adulto e o adulto ele vem misturado. Às vezes ele parece uma depressão, parece uma ansiedade. O médico ele tem que entender que em alguns casos vai ter essa camada de TDAH, causando desatenção, impulsividade e hiperatividade. Essa hiperatividade pode ser só mental. Às vezes o cara tá parado na minha frente, mas a mente dele não para. Não para. E aí o médico tem que ajudar nesse diagnóstico diferencial. Tá, eu quero pegar 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu nunca gosto de fazer isso, vou pegar o meu exemplo. Que é quando eu era moleque, minha mãe me levou no médico e falou, olha, esse garoto tem algum problema. Ele não para quieto, ele não presta atenção, ele é agitado, ele tem muita energia. Pô, a aula era muito chata, entendeu? Aí quando eu comecei a conversar com o médico falou, olha, dona Shirley,
ele, na verdade, o que acontece é que ele, em 5, 10 minutos, ele já conseguiu pegar aquilo que estão passando ali. E aquilo começa a se repetir, começa a ficar chato para ele e ele perde o foco. Mas nas outras coisas dá para perceber que ele mantém o foco, então ele não tem esse problema. Então, para mim é muito claro que eu tive uma orientação médica ali que foi importante, né, dele diferenciar. E eu te pergunto isso porque o sistema de ensino parece que ele é igual da minha época e hoje. Só que na minha época a gente não tinha tantas distrações, uma resposta imediata para todas as nossas dúvidas. Hoje você tem tudo na palma da sua mão. Esse modelo de ensino mais tradicional, mais, né, enfim, juntando com a criança que tem uma energia um pouco maior, isso pode trazer um falso positivo maior? Pode. O falso positivo a gente vê num mundo acelerado, excesso de telas, crianças que não dormem, crianças que são também, às vezes, aceleradas pelo um conjunto absurdo de tarefas. A criança tem agenda e não... Então, assim, o médico tem que tomar muito cuidado para entender se aquilo é uma doença daquele cérebro ou se é uma resposta normal de um cérebro mal orientado. No caso, a escola é um modelo perfeito para desatenção, né? Ela ainda é muito conteudista, tem melhorado, ela está sendo mais reflexiva, mas ainda é muito conteúdo, que a criança não vai ter dificuldade de acessar isso com qualquer outra ferramenta. Ela é muito pasteurizada, as crianças são ensinadas da mesma forma, sendo que, obviamente, existem caminhos diferentes para crianças diferentes, e ela é muito chata, ainda é muito pautada em aula expositiva, aula longa. Então, aquela criança que tem uma predisposição à desatenção, ela sofre. E aquela que não tem nada pode também sofrer porque está no modelo inadequado para ela. Tudo isso a gente vai ter que refletir. O mundo vai ter que ser um mundo mais tranquilo para a atenção, porque a nossa atenção está sendo muito disputada. Não tem como, né? A atenção, o que é? É o palco da consciência. Eu tenho aqui o palco, mas a atenção é um holofote. Eu consigo iluminar uma coisa naquele momento. Só que hoje é tudo muito sedutor, muito rápido. Não há paciência, não há tempo para digerir nada. Então, no déficit de atenção, esse holofote está ainda mais bagunçado. Mas você tem razão. Ambiente e diagnóstico na medida certa. É engraçado, né? Porque hoje você está vendo um jogo, está vendo sei lá, e a pessoa está na tela. Quer dizer, antigamente você estava vendo o jogo, você estava vendo o jogo. Agora não. Você invariavelmente está fazendo mais de uma coisa. Esse meio ambiente com muita informação rápida, eu diria até de curta duração, para o cérebro de uma criança, isso é perigoso? É muito perigoso, porque ela não sabe ainda modular essa concentração. Então, se você pega essa criança e modula através de feedback rápido, vídeo curto, ele passa rápido. Então, como é que ele vai conseguir saborear? Como é que ele vai conseguir memorizar o que é certo, o que é errado? O tempo, ele é muito importante para o cérebro, é uma variável importante. O cérebro, para saber o que ele precisa fixar e como ele vai aprender aquilo, ele precisa de tempo, de monotarefa, e ele precisa de uma interação em vários níveis, multissensorial. Hoje o mundo ele é raso, pouco sensorial, rápido, e as coisas se competem entre si. Então, esta criança, ela passa a ficar numa outra rotação. E ela vai ter dificuldade de entender o que é importante, o que é relevante ou não. Porque tudo chega nela com um grau de prazer e de relevância muito grande. Então, ela passa a não ter tolerância ao ócio, ao tédio, ao tempo das coisas, dificuldade de esperar, de processar, de pensar. Então, a gente precisa realmente entender essa velocidade do mundo que a gente está criando e entender que a criança e o adolescente têm cérebros ainda mais vulneráveis, porque são cérebros em formação. Eles nem aprenderam como a gente como é que é o mundo sem as revoluções tecnológicas. Eles já nasceram na revolução tecnológica. Então, se a gente tirar essa ferramenta precocemente deles, eles vão ter muita dificuldade de gerenciar a informação e o cérebro. Olha, doutor Leandro, foi sensacional. Quero voltar num outro papo depois com você aqui, que a gente vai falar do poder que as companhias, né, o tipo de pessoa tem no nosso comportamento. Fica para o próximo. Esse é excelente.